Bom, pessoal, então, além de todas as estruturas que compõem o núcleo, que nós já conversamos até aqui, então, além da carioteca, da lâmina nuclear, da matriz nuclear e do nucleolo, existe também dentro do núcleo o material genético, que é o constituinte mais importante do núcleo. O que é o material genético? O material genético ele é constituído pelos ácidos nucleicos. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. O que são ácidos nucleicos? São compostos orgânicos, então constituídos por átomos de carbono associado a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Para que serve? Qual que é a importância do material genético? É um material genético que detém todas as informações para controlar as funções celulares. Então, é um núcleo, um material genético que vai controlar todas as funções da célula e também vai ser responsável pelo processo de hereditariedade, ou seja, de transmitir essas informações genéticas para suas células filhas, após um processo de divisão celular. Qual que é a diferença do DNA para o RNA, em termos funcionais? Então, o DNA ele está contido na célula eucarionte dentro do núcleo, ou seja, protegido, delimitado pela carioteca. E o DNA é ele que detém todo o código, toda a informação para direcionar a síntese de RNA e proteínas, sendo que as proteínas são as verdadeiras efetoras da ação na célula. Já o RNA ele vai ser sintetizado a partir do DNA. Então, digamos que o RNA é como se fosse uma cópia do DNA, que ele vai ser sintetizado no núcleo e transportado ao citoplasma, onde esse RNA mensageiro, nós temos 3 tipos de RNA, mensageiro, transportador e ribossômico. Então, o RNA mensageiro é como se fosse a cópia do DNA, ele é sintetizado no núcleo e depois vai lá para o citossol, onde ele vai ser traduzido pelo ribossomo e com auxílio do RNA transportador, vai sintetizar as proteínas. Então, eu brinco que o DNA é como se fosse o grande chefão da célula, o RNA é como se fossem seus funcionários, seus soldados, digamos assim, e as proteínas são as moléculas efetoras, as reais efetoras da ação na célula. Tá, mas então, como que esse material genético é constituído? Tanto o DNA quanto o RNA são ácidos nucleicos constituídos por nucleotídeos. Então, eles são heteropolímeros de nucleotídeos. Por que hétero? Porque eles são constituídos pela repetição de diversos nucleotídeos compostos por bases nitrogenadas distintas. A gente já discutiu isso numa aula anterior, mas eu vou revisar com vocês. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo está representado nessa imagem aqui. Ele é uma molécula composta por uma base nitrogenada associada a um açúcar, no caso pentose, e associada a uma molécula de fosfato. A base nitrogenada e a pentose constituem o que nós chamamos de nucleosídeo, que, quando associado ao fosfato, forma o que nós chamamos de nucleotídeo. Estruturalmente, o DNA ele se distingue do RNA. Primeiro porque o DNA ele é constituído por uma fita dupla de nucleotídeos com bases nitrogenadas complementares, enquanto o RNA ele é constituído por uma fita simples de nucleotídeos. Outra diferença estrutural é com relação à pentose. No RNA, no ácido ribonucleico, a pentose é uma ribose que se caracteriza por apresentar um grupamento hidroxila OH nessa ribose, enquanto que no DNA, no ácido desoxirribonucleico, a pentose é uma desoxirribose, ou seja, ela não apresenta esse grupamento hidroxila na pentose, tá? Então, essas são as diferenças estruturais entre RNA e DNA. Tá, e o que são essas bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos? Base nitrogenada é um composto cíclico constituído por átomos de carbono associado a átomos de nitrogênio, tá? E nós temos 2 classes de bases nitrogenadas de acordo com a quantidade de anéis que constituem essas bases nitrogenadas. Então, nós temos as bases nitrogenadas púricas, que são constituídas por 2 anéis cíclicos, e as pirimídicas, que são constituídas por apenas um anel cíclico de carbono associado a nitrogênio. Dentre as bases nitrogenadas púricas, nós vamos ter 2 tipos.
adenina e guanina, e dentre as pirimídicas nós vamos ter citosina, timina e uracila. Eu já comentei com vocês que o DNA ele é composto por uma fita dupla de nucleotídeos com bases nitrogenadas complementares. Como que se dá essa complementariedade das bases nitrogenadas no DNA? Se dá da seguinte forma: adenina ela é complementar à timina, enquanto que guanina é complementar à citosina. Já no RNA, nós vimos que o RNA, numa aula anterior, nós vimos que o RNA ele vai ser produzido a partir de uma fita molde de DNA. Então, com base na sequência de bases nitrogenadas da fita molde de nucleotídeos do DNA, vai ser produzida uma fita de RNA. Só que para a confecção do RNA não existe a base nitrogenada timina. Então, complementar a adenina, vai existir a base nitrogenada uracila. Então, no RNA, as bases nitrogenadas que compõem o RNA vão ser guanina, citosina, adenina e uracila. Então, gente, essa imagem aqui só serve para exemplificar o que eu disse anteriormente a respeito da complementariedade das bases nitrogenadas no DNA. Então, a citosina, ela é complementar à guanina e essas bases nitrogenadas, elas são mantidas unidas por meio de 3 pontes de hidrogênio, enquanto que a adenina é complementar à timina e é mantida unida a partir de 2 pontes de hidrogênio. Notem, então, que uma base pirimídica complementa, né, uma base púrica. E com relação ao RNA, né, no RNA nós não teremos a timina. Então, como complementar a adenina no momento de transcrição gênica, vai ser inserido uma uracila. Essa outra imagem aqui é só para mostrar para vocês como que os nucleotídeos, numa mesma fita de DNA, se mantêm unidos e como que eles se mantêm unidos entre fitas de DNA. Então, dentro de uma mesma fita de DNA, o nucleotídeo se mantém unido com seu vizinho através de ligações fosfodiésteres entre o fosfato de um nucleotídeo e a pentose do nucleotídeo vizinho. Já as fitas duplas de DNA, as bases nitrogenadas complementares se mantêm unidas nessa fita dupla de DNA através das pontes de hidrogênio. Vocês podem notar que entre as bases nitrogenadas guanina e citosina ocorrem 3 pontes de hidrogênio, enquanto que entre adenina e timina ocorrem 2 pontes de hidrogênio. Bom, eu já havia comentado anteriormente com vocês, então o DNA vai ser composto por uma dupla cadeia de nucleotídeos, né? Então, uma fita dupla de nucleotídeos com bases nitrogenadas complementares, porém, essa fita dupla de nucleotídeos, ela se dobra sobre si mesmo, formando o que nós chamamos de dupla hélice. Uma outra característica importante do DNA é que essa fita dupla de nucleotídeos, elas correm em sentidos opostos. Então, cada fita de DNA apresenta terminações que nós chamamos de 3' e 5', só que elas correm no sentido oposto, como vocês podem perceber. Uma fita começa na terminação 3' e termina na 5', enquanto que a outra começa na 5' e termina na 3'. Por isso que elas são ditas, essas fitas de nucleotídeos que compõem o DNA são ditas de antiparalelas. E isso vai ter uma implicação muito importante no processo de replicação do DNA, que nós veremos mais adiante. Então, gente, o conjunto de bases nitrogenadas, o conjunto de nucleotídeos ao longo desse filamento, dessa longa molécula de DNA, constitui, né, compreende toda a informação genética da célula necessária para as funções vitais, né, necessária para as células realizar todas as suas atividades. Só que cada sequência específica de nucleotídeos dentro dessa longa molécula de DNA vai codificar uma proteína específica. Então, esses conjuntos específicos de nucleotídeos da molécula de DNA que codificam uma proteína específica, nós chamamos de genes. Então, o DNA ele é constituído por diversos genes.
E cada gene vai ser responsável, vai conter uma informação genética, vai conter uma sequência de nucleotídeos específicas para a síntese de uma proteína específica. Aqui existe um detalhe importante que eu preciso conversar com vocês, que eu já tinha abordado numa aula anterior, que é o seguinte. O processo de transcrição gênica consiste no processo de produção de um RNA mensageiro a partir de uma sequência específica de DNA. Então, a célula está precisando de um tipo específico de proteína, então, por sinalização química, ocorre a transcrição gênica de um gene. Nós já discutimos no slide anterior que o gene ele consiste num trecho do DNA que tem uma sequência específica de nucleotídeos. Logo depois que ocorre a transcrição gênica desse gene, vai ocorrer a formação de um RNA mensageiro, que nós dizemos que é um pré-RNA mensageiro, ou seja, um RNA mensageiro precursor. Porque esse pré-RNA mensageiro, ele contém na sua estrutura áreas que nós chamamos de exons e introns. Então, exons alternadas com áreas de introns. O que são esses introns? Introns são áreas constituídas por nucleotídeos que não são codificantes, ou seja, são áreas no RNA mensageiro que não vão codificar proteína. Então, esse RNA mensageiro precursor, ele é constituído por áreas de exons alternadas com áreas de introns. Antes desse RNA mensageiro ir para o citosol, esses introns eles são removidos dessa molécula por ação de algumas enzimas. E daí esses exons são unidos, formando então a molécula de RNA mensageira madura, digamos assim, que vai para o citosol ser traduzida por um ribossomo para gerar uma proteína. Qual que é a vantagem da presença dessas áreas de exons e introns? A vantagem é que isso garante uma maior variabilidade na produção proteica a partir de um gene. Ou seja, um gene consegue, a partir da sequência de nucleotídeos contidas num gene, ele consegue codificar, ele consegue sinalizar a produção de proteínas distintas. Isso porque, pensem só comigo, nesse RNA precursor aqui, né, nesse pré-RNA que vocês estão vendo aqui, nós temos áreas de exons e introns alternadas, em vermelho e em azul. Se a enzima, se ocorrer um splicing, se ocorrer uma remoção apenas dos dois primeiros introns e união dos dois primeiros exons, esses dois primeiros exons unidos vão codificar uma proteína X. Se em outro momento ocorrer a remoção dos dois últimos introns e união dos dois últimos exons, esses dois exons unidos vão possibilitar a codificação de uma proteína Y. E tudo isso a partir da transcrição gênica da informação que estava contida num único gene. Então, vocês conseguem entender que a presença desses exons e introns garantem que um mesmo gene possa codificar, resultar na produção de proteínas distintas, de acordo com a remoção dos introns e combinação dos exons. Aqui, só por curiosidade, até recentemente, né, consideramos assim que esse vídeo está sendo gravado no ano de 2020, então até 2003 não se conhecia a sequência de nucleotídeos que compõem o DNA. Então, a partir desse projeto Genoma Humano, foi possível conhecer, né, realizar o sequenciamento do genoma humano, ou seja, conhecer 99% das bases nitrogenadas que constituem o DNA. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que conhecer o código que encontra-se dentro do DNA nos permite explorar doenças de ordem genética, entender como que ocorrem determinadas doenças, buscar tratamentos específicos, desenvolvimento de medicamentos que atuem de forma específica, por exemplo, silenciando determinados trechos do DNA. Então, isso foi um grande avanço para a humanidade e envolveu a participação de diversas instituições. Bom, gente, o DNA, se a gente for esticar, digamos assim, o DNA, ele é uma molécula muito grande, é um filamento de bases nitrogenadas de nucleotídeos que pode chegar a 2 metros de comprimento.
E como que cabe tudo isso dentro do núcleo? Então, o DNA, ele se acomoda dentro do núcleo porque ele não ocorre sozinho. Ele se associa a algumas proteínas que nós chamamos de histonas que garantem uma certa compactação e acomodação do DNA dentro do núcleo. Lembrando que quando a célula está na intérfase, né, quando nós temos o núcleo interfásico, esse DNA encontra-se descondensado, porém associado às histonas, no formato de cromatina, e no processo de divisão celular, esse DNA, né, associado a essas histonas, sofre uma condensação formando os cromossomos. Então, aqui essa imagem é só para exemplificar. Na imagem da esquerda, você consegue ver um núcleo interfásico, né? Com DNA descondensado no formato de cromatina. Então, você não consegue visualizar em detalhes esse DNA. Enquanto que na imagem à direita, nós temos uma célula cujo material genético foi corado, e ele encontra-se num processo de divisão celular, então um material genético bem condensado na forma de cromossomos, então bem visível sob o microscópio óptico fotônico. Essa outra imagem aqui é só exemplificando como se dá a associação do DNA às histonas que nós discutimos anteriormente. Então, aquela dupla hélice do DNA, ela dá 2 voltas num conjunto de 8 histonas. Esse conjunto de 8 histonas, associado a 200 pares de bases nitrogenadas do DNA, formam o que nós chamamos de nucleossomo. E é isso que garante que essa longa sequência do DNA, que tem 2 metros, consiga se compactar e caber dentro do núcleo da célula. Então, dentro do núcleo, nós teremos várias unidades desses nucleossomos. Agora, nos espermatozoides existe uma particularidade. O espermatozoide ele é uma célula pequena em comparação com as células somáticas. Então, se vocês considerarem a cabeça do espermatozoide, ele praticamente não tem citoplasma e tem um núcleo cujo material genético precisa estar muito bem condensado. Então, o material genético no núcleo do espermatozoide ele precisa estar bem compactado, bem condensado, né? Bem ajustado, bem acomodado. Então, devido a isso, nos espermatozoides, no lugar das histonas, o DNA encontra-se associado a outro tipo proteico, que são as protaminas, que garantem uma maior compactação, estabilização e proteção do material genético nesse tipo celular em específico. Além disso, gente, nós já comentamos que quando a célula está em intérfase, o material genético, o DNA, encontra-se descondensado no formato de cromatina. Porém, embora ele encontre-se descondensado, nessa cromatina ocorrem áreas que nós chamamos de eucromatina, intercaladas com áreas que nós chamamos de heterocromatina. Então, a área de eucromatina correspondem àqueles trechos do DNA que estão menos descondensados e, consequentemente, mais ativos em termos de transcrição gênica. Então, o que acontece? Quanto mais descondensado estiver o DNA, mais fácil é o acesso de fatores de transcrição e de enzimas para realizar a transcrição gênica, a produção de RNA mensageiro e a síntese proteica. Já as áreas de heterocromatina se caracterizam por áreas mais condensadas, onde o DNA encontra-se mais condensado e, portanto, inativo transcricionalmente, porque quanto mais condensado estiver o DNA, menor vai ser o acesso, mais difícil será o acesso das enzimas e fatores de transcrição para fazer a transcrição gênica, síntese de RNA mensageiro e proteína. Então, na cromatina, no DNA condensado, ocorre alternância de áreas de eucromatina com áreas de heterocromatina. Durante a divisão celular, ambas as áreas, tanto eucromatina quanto heterocromatina, vão se condensar para formar o cromossomo. A diferença é que, na maioria das vezes, as áreas de heterocromatina se condensam ainda mais, formando regiões de constrições nesse cromossomo. E qual que é a implicação? Por que existe essas áreas de heterocromatina alternado com eucromatina no material genético?
Porque vocês concordam comigo que todas as células somáticas do nosso corpo apresentam dentro do núcleo toda a sequência gênica similar. Então, assim, todas as células somáticas do nosso corpo apresentam a mesma informação genética dentro do seu núcleo. Só que vocês concordam que para algumas células, alguns genes são necessários e outros genes não. Por exemplo, para os hepatócitos, eles vão precisar da síntese de determinadas proteínas que os enterócitos não vão precisar. Então, nos hepatócitos vai poder ocorrer o silenciamento de determinados genes cuja síntese de proteína para aquele tipo celular não é interessante. Esse silenciamento gênico, uma das formas de silenciamento gênico que nós vimos aqui, é a condensação do material genético, porque quando o material genético está muito condensado, não ocorre a transcrição gênica. Então, a ocorrência dessas heterocromatinas, que ocorre de maneira diferenciada de acordo com o tipo celular, garante essa possibilidade de silenciamento de genes em determinados tipos celulares, cujo aquele gene não é interessante, porque a proteína que ele codifica para aquele tipo celular não é necessária. Então, aqui é uma imagem, né, de um núcleo obtido em microscópio eletrônico de transmissão, só evidenciando, né, a região com heterocromatina, cujo material genético, a cromatina encontra-se mais condensada e, portanto, mais evidente, e a área de eucromatina, onde a cromatina, o material genético, encontra-se mais descondensado e, portanto, não dificilmente visível até mesmo no microscópio eletrônico de transmissão.